Olha só, vamos fazer, gente, a revisão hoje de geometria espacial. Geometria espacial. Eu não tive tempo ainda de pegar para corrigir nada ainda, viu, gente, das atividades de ontem. Então, vamos lá. O que a gente vai falar de geometria espacial? A gente vai começar primeiro falando de prismas, né? O que são prismas, né? Para a gente definir um prisma, a gente tem que saber que o prisma ele é um poliedro, né? Um poliedro que apresenta bases iguais, ou seja, a gente pode falar aqui que ele tem duas bases. Então, o prisma ele é um poliedro que apresenta bases iguais. Como assim, Juan? Gente, sobre o formulário é para mandar hoje, tá? E mandar corrigido também. Manda o que você fez e manda o corrigido do lado, tá bom? E o corrigido foi o que eu fiz na aula mesmo com vocês, então tá bem tranquilo aí de mandar. Então, a última questão, qual a última questão? Eu não expliquei, não? Depois eu volto nela aí. O que é de geometria espacial a gente vai ver também. Então, olha só, gente. Bases iguais. Então, para determinar o nome do prisma, vai depender de quem? O nome do prisma depende da base, do sólido da base. Então, o nome do prisma depende do sólido da base. E o mais interessante é que a gente pode classificar aí os prismas em algumas características, né? Por exemplo, a gente tem o prisma reto quando a base, quando a base forma um ângulo de 90 graus totalmente fora de coisa aqui, viu, gente? Quando a base forma um ângulo de 90 graus com a aresta lateral, então esse aqui a gente chama de prisma reto. E a gente tem o prisma oblíquo, né? O prisma oblíquo seria o quê? Quando o sólido não forma 90 graus, a área da base aqui, ó, ela não está perpendicular a esta lateral, certo? Então, esse aqui a gente chama de prisma oblíquo. Bom dia, oblíquo, tá bom? Então, esse é o prisma reto, esse é o prisma oblíquo. Como é que a gente calcula? Primeiro, calcular o quê, né? A gente quer, o objetivo da gente é calcular normalmente a área da base, a área lateral, e pode ser que ele me dê aí pedindo a diagonal, né? A diagonal desse prisma. A diagonal desse prisma, ela vai ser obtida a partir da raiz quadrada, ou seja, se for um prisma, vamos dizer, um prisma reto, tá? Da raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a, b e c são as dimensões desse prisma, certo? Seria um paralelepípedo. Está em qual página isso? Eu nem sei, gente, qual página que está. Está no livro passado, tá? Estou fazendo uma revisão só. Como é que calcula a área da base? A área da base vai depender do polígono da base, né? E a área lateral? A área lateral são paralelogramos. No prisma reto são sempre retângulos.
tá? No prisma reto são sempre retângulos, então fica bem fácil a gente calcular. E a área da base vai depender aí do polígono da base, que a gente já fez a revisão lá de áreas. Então, para quem aí quer saber como é que calcula a área da base, volta lá na parte de áreas. Por quê? Porque depende do polígono da base. Gente, olha só. Se a área da base depende do polígono da base e a área lateral eu vou ter paralelogramos, quantos paralelogramos que eu vou ter? Eu vou ter o número de lados que tem na base, certo? Então, se eu tiver uma base que é um hexágono, então eu teria 6 paralelogramos na lateral. Estão perguntando aqui. Pode deixar assim, Giovana. Pode deixar assim. Problema não. Então, olha só. No prisma eu tenho o prisma reto, né? As faces vão ser aqui retângulos. Aqui no prisma oblíquo eu tenho paralelogramos. A gente já viu como é que calcula essas áreas. Eu poderia calcular a diagonal, né? A diagonal de um cubo ou a diagonal de um paralelepípedo. Ela vai de uma ponta a outra, tá? Então a gente usa a fórmula aí de Pitágoras. Gente, só um momento aqui, rapidinho. Olha só. E eu tenho aqui o prisma oblíquo, né? Que o sólido também vai depender da área da base e as áreas laterais são paralelogramos que eu vou depender das medidas. No geral, a gente tem alguns casos particulares, né? Que seria o paralelepípedo retângulo, né? O paralelepípedo. Não sei escrever paralelepípedo, mas não, gente. Paralelepípedo, né? O paralelepípedo a gente poderia considerar que ele teria 3 dimensões distintas, poderia considerar assim A, B, né? A, B e a dimensão C, onde a gente aplicaria essa mesma regra aqui para o cálculo de diagonal e para o cálculo de área, né? Seria aqui, ó, A vezes B, né? Que seria essa área, só que eu tenho duas dessas. Seria B vezes C mais B vezes C, mais A vezes C, que seria duas dessas aqui do lado, duas embaixo e duas aqui na frente, né? Então, A vezes B, B vezes C e A vezes C. Só que como eu tenho duas de cada uma, essa aqui seria a área total aqui do meu paralelepípedo. Como é que eu calculo o volume disso aqui? Normalmente é o tipo de volume que a gente tem em piscina, né? O volume que a gente calcula sempre é a multiplicação das 3 dimensões, se esse polígono for reto, tá? Multiplicação das 3 dimensões. Se não for, o volume, ou seja, se for um prisma oblíquo, vai ser a área da base vezes a altura. Lembrando que a altura é sempre perpendicular à base, tá? Se eu fosse pegar nesse prisma oblíquo, qual seria a altura? Eu precisaria desse ângulo para descobrir qual é a medida disso aqui, ó. Para descobrir qual é essa medida H. Beleza? Então é bem importante a gente conseguir diferenciar. Tem um caso que eu posso falar com vocês que seria o tronco de prisma. Ele não é muito abordado, tá? Tronco de prisma. E o tronco de prisma, não sei se já ouviram essa notação, é quando você tem assim, ó, vou desenhar para vocês um prisma. Juan, sobe a folha um pouco. Obrigado. Olha só. Tem um tronco de um prisma. Aí, vamos supor que eu faço um corte nele, né? Faço um corte, aí eu falo assim, ó,
essa área aqui, tá todas as medidas aqui, eu vou lá e corto assim, ó. Corto assim, aqui continua a mesma medida aqui, e corto assim. Beleza. E quero calcular qual vai ser o volume que eu tenho aqui nesse sólido. Como é que eu faria, galera? Como é que eu faria isso aqui? Primeira coisa que eu preciso saber é que eu tenho a altura maior, né, Hzão, tem a altura menor, que eu chamo de Hzinho, e eu posso simplesmente calcular o volume disso aqui como a área da base vezes a média das alturas, ou seja, Hzão mais Hzinho dividido por 2, tá? E isso aqui vai me dar a resposta. Mas se você ainda não preferir calcular assim, você lembra que você tem um trapézio aqui na lateral, ou seja, se ele fizer esse corte e perguntar que tipo de prisma é esse, ele deixa de ser um prisma quadrangular e passa a ser um prisma trapezoidal. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, que na face lateral ele tem um trapézio? É bem parecido com a questão de ontem, certo? Bem parecido com a questão de ontem. Então, se eu tenho um prisma trapezoidal, eu calcularia a área disso aqui, certo? A área do trapézio, que seria H maior mais H menor vezes a altura. No caso, a altura seria essa medida aqui, né? Vou chamar de A, vezes A, dividido, né? Desculpa, essa medida aqui, chamar de... Essa aqui eu chamo de S, essa aqui eu chamo de B, vezes A, dividido por 2. Não é isso? Essa seria a área da base, vezes a altura que seria o meu B. No final das contas, seria tudo a mesma coisa, gente. Tá vendo que eu tô pegando H1, H2 aqui, ó. Essa área do trapézio aqui, ó. Eu tô multiplicando com B. No caso aqui, vai ficar a mesma coisa? É idêntica? Só é a maneira que a gente enxerga isso que muda, tá bom? Então, esse é um insight que eu quero deixar para vocês. A outra parte que eu quero deixar para vocês aí, falando Agora não é mais de prismas, tá? De geometria espacial. Agora é falando de pirâmide. Por quê? A pirâmide e o prismas, eles são bem parecidos. A diferença é que a pirâmide ela vai ter muito mais fórmula, tá? Por que a pirâmide vai ter muito mais fórmula? Primeiro, porque a pirâmide ela tem, como ela é definida? Ela é definida um polígono na base com um vértice acima, com um vértice fora do plano. Então é como se eu tivesse aqui um polígono na base, fiz um polígono, coloquei um vértice aqui. Se eu ligar todos esses vértices aqui da base a esse ponto, eu vou ter minha pirâmide, tá? Então isso aqui seria uma pirâmide quadrangular. E o nome da pirâmide, olha só, o nome da pirâmide agora, ela vai depender do sólido da base também, tá bom? Então, olha só, pirâmide quadrangular, né? Tem um bonitinho que a gente chama, que é o tetraedro, né? O tetraedro é um polígono de 4 faces, né? Ele tem 4 faces, e essas 4 faces são triangulares, tá? E é comum que a gente tenha um tetraedro regular, que é o mais chatinho de todos, tá? A gente tem umas fórmulas específicas para ele, né? Mas a gente vai ver aqui. É importante eu lembrar aqui sobre a área da base, certo? A área da base. Lembrando que aqui eu tenho uma base só, no outro eu tenho, no prisma eu tenho duas bases, né? Aqui eu tenho uma única base, né? A área da base, vou colocar aqui, ó, uma única base. Beleza, já que eu tenho uma única base, o cálculo disso vai depender do polígono da base. E minha área lateral, como é que eu calculo minha área lateral? A área lateral na pirâmide, gente, sempre vão ser triângulos, tá bom? Então, sempre vão ser triângulos. Já que a área lateral sempre vão ser triângulos, então eu já tenho aí as maneiras de calcular as minhas áreas aí de triângulos, tá? Beleza. Finalizando isso aqui, eu sei a minha área lateral, né? Eu sei que as informações que eu vou conseguir tirar da minha pirâmide
vai ser através da aresta da base, né? Através da minha aresta lateral, o meu apótema, né, da pirâmide, que eu vou chamar de G, e eu tenho o meu apótema da base aqui, que eu vou chamar de M, tá? Essas informações aqui, e lembrando, eu tenho aqui minha altura, que é do ponto máximo até o do vértice, tá? Até a base da pirâmide, é minha altura, sempre um ângulo de 90 graus. Então, se eu conseguindo definir tudo isso aqui, né? Quem é o G, que é a apótema da pirâmide, como é que eu determino? Através do teorema de Pitágoras, certo? Eu sempre tenho que identificar nas pirâmides, gente, triângulos retângulos, para eu calcular o quê? Teorema de Pitágoras e achar os meus valores, tá bom? Então, você vê uma pirâmide, provavelmente você vai ter que fazer aí teorema de Pitágoras para achar um valor que você queira. Aí a gente tem de curiosidade aqui na pirâmide é que no tetraedro específico a gente tem algumas fórmulas para ele, tá? Vou colocar aqui o tetraedro específico. Por quê? No tetraedro, se eu quiser sua área lateral, né, vão ser 3 triângulos equiláteros, né? E sua área total vão ser 4 triângulos equiláteros. Se a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e eu estou querendo 4 desses triângulos, né? Então 4 aqui, eu vou achar que minha área total para o tetraedro vai ser L ao quadrado raiz de 3, tá? L ao quadrado raiz de 3. E se eu quiser o volume desse tetraedro? O volume desse tetraedro vai ser aqui, ó, L ao cubo raiz de 2 sobre 12. Você fala, Juan, olha essa fórmula. Sim, é uma fórmula aí cabulosa para a gente lembrar. A parte boa é que é a única fórmula do tetraedro, do triângulo equilátero, que tem um raiz de 2 aqui. Tá? Então, ó, a partir do volume e com a fórmula da área total, a gente consegue resolver boa parte das questões que envolvem o tetraedro regular, tá bom? Envolve o tetraedro regular. Beleza. Ainda sobre pirâmides, a gente tem a relação aqui das pirâmides, que seria o tronco de pirâmide. O que é o tronco? Vamos imaginar que eu tinha uma pirâmide aqui inicial. Não vou fazer uma pirâmide regular, porque eu não estou com capacidade para isso hoje. A pirâmide literalmente irregular, tá? Tá mais pro tetraedro, mas beleza. Então vamos pegar aí, ó, essa pirâmide que eu desenhei. Se eu cortar essa pirâmide aqui no meio, né, ou não precisa ser necessariamente no meio, mas se eu fizer um corte nela aqui, ó, nessa região, vamos fazer essa região aqui. Beleza, o que eu vou ter? Eu vou ter essa parte de cima, que vai continuar sendo uma pirâmide. Eu vou ter a parte de baixo aqui, que a gente vai chamar de tronco de pirâmide. Tá. Tronco de pirâmide. O que é importante para a gente aqui? É importante para a gente a relação de proporção. Por exemplo, aqui tudo valia L. Aqui, esse pedacinho aqui, passou a ser Lzinho, tá? Então, eu tenho uma relação de proporção linear entre Lzão e Lzinho. Lembra, isso aqui é minha constante de proporção K. Se eu quiser a relação entre a área da base, né, se eu quiser a relação entre essa área aqui, ó, e essa área aqui, é só eu pegar essa relação aqui e elevar ao quadrado. Então, se eu fizer a relação de A dividido pelo Azinho, eu teria uma relação de K ao quadrado. Beleza? E se eu quisesse a relação entre os volumes dessas pirâmides, né? Eu pegaria o Vzão
que eu considero aqui o volume grande, dividido pelo vizinho. Isso seria igual a essa mesma relação linear ao cubo, tá? Isso eu expliquei para vocês ontem. Só que na pirâmide, né, a gente ainda tem uma peculiaridade para calcular esse volume aqui, tá? E esse volume aqui, ele vai ser calculado, pode ser calculado tanto pela proporção, certo? Você acha, sabe o menor, sabe o maior? Pega o volume maior, faz a proporção para achar o volume menor e subtrai o do grande, né? O grande pelo pequeno. Subtrai o grande pelo pequeno, você acha o volume. Se você não tiver essas informações e você tiver aqui a altura desse tronco disponível já, você pode utilizar essa expressão aqui, ó, que é a altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. E isso aqui seria o suficiente aí para você calcular o volume desse tronco aqui. Beleza? Então, o que eu tinha para passar para vocês de prismas e pirâmides era isso aqui. Tá? Tem aí a parte de cilindros e cones que a gente vai ver agora. Então, vocês anotaram aí tudo? Ou quer que deixe aí na tela para você tirar um print? Porque hoje eu escrevi bem feio, gente. Hoje eu não tô escrevendo bonito, não. Tá, vou mandar lá, eu mando pro pessoal e mando foto no grupo. Hoje minha letra não tá muito boa, não. Não é só hoje, não, mas... Olha só. Então, vamos continuar aqui nós desenvolvendo. A gente vai falar de cilindros e aqui do lado a gente vai falar de cones. Olha só, quando a gente fala de cilindros, né, a gente já envolve direto a circunferência. Eu sei que eu tenho uma circunferência na base, posso ter aqui medidas que são perpendiculares à minha base e continuo tendo meu cilindro, uma circunferência aqui em cima, né, um círculo. Então, se eu tenho isso aqui, né, eu consigo calcular a área disso, né? Esse é um cilindro, então é um sólido que eu defino como uma circunferência, que é interligado por um plano na lateral, né? E se eu quiser calcular a área da base, né, a área da base, lembrando que aqui eu tenho duas bases, vai ser a área de uma circunferência, a área de um círculo, né? Então a área vai ser πr ao quadrado. Se eu quiser a área lateral, né, a área lateral tem que lembrar que vai ser um retângulo se eu abrir isso aqui. Se eu abrir esse cilindro, ele vai virar um retângulo, né? E esse retângulo, ele vai ter aqui a altura h e o comprimento aqui vai ser o comprimento de uma circunferência, que vai ser 2πr, né? Então, para eu achar a área de um retângulo, vai ser 2πrh, né? Então, olha só como é que minha área lateral é. Minha área da base, área de um círculo, minha área lateral, comprimento da circunferência vezes h. Então, minha área total vai ser a soma desses dois, né? Fica bem simples. Posso colocar aqui o π e o r em evidência, então ficaria πr, que multiplica, né? Já que eu tenho duas bases também, né? Se eu posso considerar duas bases, posso colocar 2πr, que multiplica quem? R de cima mais H do de baixo. Coloquei em evidência, fiquei aqui com minha fórmula da área total, tá? Beleza, se eu for continuar aqui nessa mesma ideia, né, já que eu tenho aqui minha área total, como é que eu definiria o meu volume? Né? O meu volume para o cilindro pode ser definido de maneira bem simples, né? Sempre a área da base vezes a altura, né? Sempre a área da base vezes a altura. O volume de qualquer sólido, praticamente a gente determina dessa maneira. Então, se o volume é a área da base vezes a altura, a área da base de um círculo é πr ao quadrado.
a altura h, então ficaria com πr ao quadrado h, tá? No cone, o que o cone diferencia? O cone diferencia, ele continua sendo um círculo na base, só que os pontos dele são interligados por um vértice, né? Então a gente tinha tipo chapeuzinho de festa aqui, tá? Como é que eu calculo aqui, ó, a área da base? A área da base, como ele tem uma única base, seria πr ao quadrado, né? E a área lateral? A área lateral, ela vai depender de um carinha que a gente chama de apótema do cone, que é esse que a gente chama de G, né? Lembrando que aqui, ó, do vértice do cone à base, né, um segmento de 90 graus, a gente tem nosso H, certo? Aqui a gente tem nosso G e aqui a gente tem nosso R, tá? O R aqui, ó, definido do centro até a extremidade ali. Nossa área lateral para o cone, ela vai ser dada por π, R, G, tá? πRG. πRG. Então, se eu quiser a minha área total, eu somo a área lateral com a área da base. E o volume do cone, né? O volume do cone vai ser dado por, sempre, se tem ponta, gente, vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, tá? 1/3 da área da base vezes a altura. Como o cone, a área da base é um círculo, então vai ficar 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Beleza? E assim a gente define nossa área o nosso volume aí do cone. Juan, e se eu tiver o tronco de um cone, né? Eu posso ter o exemplo de um tronco de cone num copo, por exemplo, né? Um copo assim, ó, copo aí de copo comum. Já vi várias questões aí ele colocando isso aqui, né? Ele fala, qual é o volume que vai caber aqui dentro, né? Só que o volume que vai caber aqui dentro não é o volume de um cone, ele é um volume de um tronco de cone. Ou o copo ele vai ter esse formato, ou o copo vai ser cilíndrico, né? Se a gente se tratar de um copo com esse formato, a gente está falando que o copo ele vai ter o seu tronco de um cone. Tá. Se é tronco de cone, eu posso resolver com a mesma expressão de tronco lá, que o volume do tronco vai ser a altura do tronco, que essa seria a altura do tronco, né? Ó, a altura do tronco. Porque se eu continuasse aqui, ele continuaria se prosseguindo aqui para me dar um vértice, né? A altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior, que eu vou colocar πr ao quadrado, mais a área da base menor, que eu vou colocar πrzinho, tá? Rzinho, aqui é Rzão, e que é Rzinho. πrzinho ao quadrado, mais a raiz quadrada das duas áreas. Só que, gente, vamos pensar assim. Se eu estou fazendo a raiz quadrada, né, de π, que vai ficar π ao quadrado, a raiz quadrada vai ficar π, né? Vai extrair. R, então vai ficar que multiplica Rzinho. Π tem todos os termos. Então eu posso simplificar para o volume do tronco. Pega aqui o π, joga para cá, né? Coloca em evidência. πh sobre 3, que multiplica r ao quadrado mais rzinho ao quadrado, mais a multiplicação dos dois r's. Gente, na prática é a mesma coisa, tá? A área maior mais a área menor mais a raiz quadrada da multiplicação das duas áreas. Beleza? Não vamos aí criar chifre na cabeça de cavalo. É a mesma forma que eu uso para o tronco de cone, eu uso para o tronco de pirâmide. Juan, e se eu tiver um tronco de cilindro, né? Que é o mesmo exemplo que eu dei lá no exercício de ontem. Se eu tiver um tronco de cilindro, vamos supor que uma peça aqui fez, quero calcular esse volume aqui. Como é que eu faço para calcular esse volume? Gente, igualzinho do tronco de prisma. Se eu tenho aqui a altura menor, tenho a altura maior, o que eu faço? A área da base mais a multiplicação das médias das alturas, tá? Mesma coisa que eu fiz ontem. Então, o volume aqui seria πr
R ao quadrado vezes que multiplica H mais Hzinho dividido por 2. Não tem mistério. Beleza? Então, cilindros e cones, eu tenho isso aí. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês me mandem, tá? E agora a gente vai finalizar com esfera, tá? Na esfera, gente, na esfera, eu tenho que lembrar que ela é como se fosse uma circunferência que foi rotacionada aí em torno de um eixo. Então ela fica aí, é uma bola, né? Vamos falar assim, é uma bola. Ela ficou rotacionada aí e me deu aí várias dimensões. Logo, eu tenho duas expressões para o volume da esfera. Uma expressão para o volume e uma expressão para a área, certo? O volume da esfera, ele vai ser determinado por 4/3 de πr ao cubo. E a área da esfera seria toda a área superficial, ela seria 4 πr quadrado, né? Então, eu teria aí essas duas expressões. Juan, mas se eu quiser um pedacinho, quiser tipo assim, eu quero só a casquinha da área, né? Eu quero só a casquinha da área, não quero a área toda. Vamos supor, se eu tirei aqui, eu quero ter a melancia roxa, que eu acabei de fazer aqui, inventar. Quero só a casca da melancia. Se eu quero só a casca da melancia, vai depender do ângulo, tá? Vai depender do ângulo. E esse ângulo vai ser o quê? Vai ser uma proporção com relação à área total. Então, se eu quero só a casquinha da melancia, eu faria assim, ó, alfa dividido pelo quanto que vale uma circunferência, né? Vezes o quanto que eu quero dessa casquinha. E se eu quiser o volume disso aqui, né? Ou seja, se eu quiser a parte vermelha aqui da melancia, se eu quiser um miolo. Se eu quiser um miolo, se eu quero o volume, ele vai ser proporcional também a um ângulo, né? E esse volume aqui, ó, o volume e a área, tá bom? Ele vai ser proporcional também, ó. Tá vendo que é a mesma expressão. Só que agora a gente vai utilizar a expressão de volume, que seria 4/3 de πr ao cubo. E seria isso aí que a gente tem para definir por enquanto com vocês, galera. Vamos corrigir aquela questão de ontem, né? Que pediram para fazer. Deixa eu abrir aqui. O trem caiu aqui. Deixa eu abrir aqui. Voltar rapidinho na folha de pirâmide. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pensei que vocês queriam me ver. Tô brincando, gente. Olha aqui. Folha de pirâmides. Gente, qualquer dúvida, vocês me falem aí, tá? Tá bom aí? Ou mais? Beleza. Então deixa eu colocar aqui, já que vocês não querem me ver. Olha só. Fiz uma atividadezinha toda bonitinha aí para passar para vocês. Última questão, né? Foi essa a última questão, gente? Qual foi a última questão de ontem? Do Kahoot. Vocês lembram? Ah, tá. Dessa folha? Essa aqui foi aquela, né, gente? Que eu falei assim, ó.
Pensa aí, a gente tem um reservatório que tem 10 metros de raio, né? E nem importar também o metro inicial aqui. Ele falou, ó, se for construído um novo reservatório esférico, né, com um raio igual a metade do raio original, então, gente, a relação de proporção tá aqui na minha folha agora. Vou até mostrar para vocês. Acho que foi essa, não? Essa é de verdadeiro ou falso? Olha só. Essa é de verdadeiro ou falso? Essa dava 8 vezes. Olha só, é isso aqui, ó. Se eu reduzir pela metade a relação linear, então seria 1/2, né? Se eu pegar 1/2 e elevar ao cubo, eu vou ter 1/8, né? Então eu reduziria 8 vezes o volume da esfera. Ou seja, todas essas relações que eu coloquei de proporção aqui para explicar para vocês, elas são válidas para todos esses sólidos aqui se forem proporcionais, tá, gente? Qual foi que a gente não fez, gente? De ontem? Nem. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Resultado. Não foi essa, não foi essa. Essa aqui a gente fez também, não foi? Fez. Então deve ser essa aqui, ó. Foi essa? Beleza. Vou voltar na 3 ali, já já. Acho que era o verdadeiro. Quase certeza que era, já não tô lembrando mais não. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu colocar em tela grande. Ah, que porqueira é essa que não coloca tela grande? Essa aqui. Tá, deixa eu... Então, ó. Se eu quero, gente, se ele fala assim, ó, a área total de um cilindro circular reto de 3 centímetros de altura foi igual ao triplo de sua área lateral, então eu estou falando isso aqui, ó, a área total de um cilindro circular reto. Então eu estou falando que 2 vezes π r ao quadrado, vou colocar R maiúsculo, tá? R ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πr, ó, se sua altura, ou se sua área total for igual ao triplo de sua área lateral, então o triplo da área lateral, 3 vezes 2πr, certo? Ele falou, então o volume desse cilindro será inferior a 400 centímetros cúbicos. Só que ele deu aqui, a área lateral seria colocar aqui H, tá? Área lateral 2πrH. Ele falou que o H vale 3, então aqui eu substituiria por 3 e aqui eu também substituiria por 3. Beleza. O que eu posso fazer? Simplifico, né? Simplifico aqui, ó. Pi, pi, pi simplifica, né? Olha só, esse R quadrado corta com esse R, corta com esse R, fico só com R do lado de cá, né? Então, tenho que 2R mais 6 é igual a 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. Então, ó, R vai ser 18 menos 6, 12. 12 dividido por 2, 6, né? Como é que calcula o volume total? O volume não vai ser π r ao quadrado, que é 36, vezes 6. 6 vezes 6 dá 36, né? Então tem aqui... Cadê, gente? Pera aí, vezes 3 aqui, desculpa, que é a altura, tá? Vezes 3, πr ao quadrado vezes h. Então, ó,
3 vezes isso aqui dá 8, né? Então, 3 vezes 36 vai me dar 108π. Se eu multiplicar aqui por 3,14, se eu multiplicar por 3, vai me dar próximo de 324. Né? Logo, 3,14 não vai dar próximo disso aqui, não. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Deixa eu ver. Pediram fazer a 3 também, gente. Nossa aula está finalizando. A 3 é justamente aquilo que a gente fez. Mostrei aqui no exemplo para vocês. O que eu faço? Calculo o volume de todo sólido. Né? Calculo todo esse volume e divido por 2. Tá bom? Galera, por hoje é só. Tá? Espero que tenham gostado da revisão aí. Espero que tenha sido útil para muita gente aí. E até a aula de amanhã, beleza? Ó, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.